Jesus Cristo. Nesta noite eu gostaria de falar apenas sobre refletir com os irmãos sobre 4 pontos importantes em relação à questão da nossa Santa Ceia. Eu vinha meditando esses dias, na realidade, meditando hoje à tarde, enquanto nós passamos aqui, né? Hoje foi o meu... Eu não sou adventista não, mas hoje eu guardei meu sábado, conforme falei aqui na reunião, né? Praticamente o dia todo aqui na igreja. E quando o salmista ele escreve dizendo assim, o Senhor, Ele é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum, porque a tua vara e o teu cajado, eles me consolam. Preparas para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice, ele vai transbordar. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quando o salmista ele traz esse momento de reflexão, e quando ele fala assim, preparas para mim uma mesa, e eu quero convidar os irmãos a nós estarmos nessa mesa hoje. Prepara para mim uma mesa na presença dos meus adversários. E eu fico pensando, quando Cristo, ele prepara esse momento, porque esse momento representa o sacrifício dele na cruz do Calvário. A mesa que nós colocamos hoje é a representação daquilo que aconteceu na cruz do Calvário. E o Senhor Jesus, uma mesa preparada, um pão preparado, um vinho preparado, na presença dos seus adversários, ele saiu vitorioso. E eu quero que você entenda que você é vitorioso em nome do Senhor Jesus Cristo. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Quando Paulo ele vai trazer a perspectiva de Coríntios, capítulo de número 11, o verso de número 23 em diante, pastor Jarbas fez uma leitura hoje, no capítulo de número 13, onde faz ali uma perspectiva e uma importância do amor em si. E isso aqui representa a comunhão, representa o momento em que nós estamos com o Senhor, e representa também o amor que nós precisamos ter como igreja. Quando Paulo ele começa dizendo o que eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que naquela noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, este é o meu corpo, que é partido por vós, fazer isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois se ele toma o cálice, dizendo, esse cálice é o novo testamento no meu sangue, fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que você come do pão e bebe do cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até o dia em que Ele voltará. Até o dia em que Ele virá. Então o primeiro ponto que eu gostaria de trazer a reflexão dos irmãos nesta noite é que Deus, o Senhor Jesus Cristo, Ele está presente. Em nome do Senhor Jesus. Não importa a tua adversidade, não importa a tua dificuldade, o Senhor, Ele está presente em todo o tempo. Ainda que eu viesse andar no vale da sombra e da morte, o Senhor Jesus Cristo, o Senhor, Ele estaria comigo, porque Ele é a luz que ilumina o meu caminho, Ele é a luz que guia os meus passos. Então eu quero que você entenda uma coisa nesta noite, o Senhor está presente, Ele se faz presente neste lugar, Ele se faz presente na sua vida, por isso nós o exaltamos, por isso nós o glorificamos, por isso nós reunimos aqui nesta noite, porque nós confiamos nele, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está presente. E muitas pessoas às vezes não acreditam mais na presença do Senhor,
Porque é uma tendência natural, isso é uma tendência nossa. Eu não me eximo disso. Quantas vezes a gente olha para uma dificuldade, por uma adversidade, e nós olhamos para aquele problema e falamos assim, rapaz, esse problema, ele é difícil de resolver, esse problema eu não sei como lidar com este problema, esse problema é maior do que a minha capacidade, esse problema é maior do que as minhas forças, e nós às vezes acreditamos. No coração nós sabemos que o nosso Deus é maior do que todos os nossos problemas, mas diante da adversidade, a gente começa a pensar assim, aonde é que está o nosso Deus? Aonde é que está o meu Senhor? O salmista, Asaf, ele pensou nisso em um dado momento, o filho de Asaf escrevendo o salmo. Ele vai falar assim, rapaz, eu olhei para o ímpio, pensando no ímpio, prosperando. Por que o ímpio é assim? Por que está tudo certo para ele? Por que as coisas fluem para ele? Por que está tudo certo? Mas ele foi e entrou na casa do Senhor. E quando ele entrou na casa do Senhor, a presença do Senhor estava lá. E ele entendeu, eu sei o fim do ímpio, mas eu sei qual é o meu fim. O teu fim e o meu fim é um dia estarmos com ele. Porque assim como ele é, nós o veremos em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele está presente, louvado é o nome do Senhor Jesus. Muitas pessoas não acreditam mais porque pensam que as adversidades são maiores do que o nosso Deus. As irmãs têm um hino que elas cantam assim, esse problema para o teu Deus é nada. O nosso Deus, ele é grande, ele é soberano, ele é excelso e ele está no controle de todas as coisas. O Senhor está no controle de todas, ele não perdeu o controle, ele continua no controle. Ainda que nós venhamos a vacilar, ainda que nós venhamos a nos preocupar, ainda que nós venhamos a nos inquietar, o Senhor, ele mantém o controle de todas as coisas. Então nós temos que entender que o Senhor se faz presente aqui neste lugar. O Senhor se faz presente na sua vida. Quando a gente observa o texto de Coríntios, tem um outro ponto que vai nos lembrar o preço e o alto preço da redenção. Não foi qualquer preço, irmãos. Não foi qualquer valor pago. O preço da redenção, o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário. O sangue do nosso Senhor. Ontem, enquanto nós estávamos no luau, a Larissa foi ministrando ali, ela falou uma palavra, e ela falando a respeito da perspectiva de Cristo, e especificamente no momento do Getsemane, aonde ele chega e ele afirma, né? Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade, porque era uma dor muito grande, era um peso muito grande, ele toma sobre si as nossas dores, ele toma sobre si os nossos pecados, a enfermidade que pesava sobre nós, estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós somos sarados, nós passamos a ser redimidos. Sabe por quê, irmãos? Porque existe um preço que foi pago, havia um preço que deveria ser pago, e o Senhor Jesus Cristo, ele pagou esse preço, esse alto preço, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, louvando e engrandecendo ao nome do Senhor Jesus. E às vezes nós achamos que fazer uma pequena coisa, um pequeno sacrifício, nós pensamos que nós estamos fazendo muito. Ei, deixa eu te falar uma coisa, o Senhor, ele fez o máximo que ele podia, ele amou esse mundo de tal maneira, ele enviou o seu Filho, o preço foi alto, para que nós pudéssemos ser hoje chamados de filhos de Deus, aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Não foi qualquer preço, foi um preço muito alto, irmãos, foi um preço de sangue. E infelizmente hoje nós vivemos numa geração que qualquer coisinha que se faz, parece que é um peso muito grande, parece que nós estamos fazendo um favor para Deus, qualquer coisinha. Colocamos tantas dificuldades, colocamos tantos obstáculos. Deixa eu falar uma coisa para você nessa noite. É um momento de reflexão. Não coloque obstáculos quando Deus te chamar. Não coloque dificuldades na obra do Senhor Jesus Cristo. Se apresente ao Senhor. Coloque-se na presença do Senhor e deixa Deus te usar. Aleluia, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.
No momento em que nós vemos o Senhor Jesus, e deixa eu falar assim, parafrasear com os irmãos, e há um convite, quem poderá ir? Quem vai? O Senhor Jesus Cristo, Ele se apresenta, eu estou aqui, Pai, eu vou, e aí Deus envia o seu Filho, para que pudesse morrer por mim, e pudesse morrer por você. Ele tomou uma decisão. Poderíamos dizer assim, Ele não pensou duas vezes, Ele não ficou refletindo, eu não sei se eu vou, eu não sei se eu não vou, eu não sei como fazer. Ele falou assim, eis-me aqui, eu vou, eu estou aqui, pode me enviar. Ele se colocou na presença, e para que nós um dia pudéssemos estar aqui, nesta noite, ceando, lembrando do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. O inimigo tem que entender, o inferno tem que entender, que o nosso Deus, Ele está vivo e reina para todo sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se Deus não voltar nos próximos meses, se Deus não voltar, eu fico observando, eu quero, assim que nós cremos, porque é para isso que nós estamos trabalhando. Essa igreja envolvida e entendendo realmente o que é missão, entendendo a funcionalidade da igreja, e nós revolucionando essa cidade e outras cidades, através da palavra do Senhor Jesus Cristo, porque aonde nós sairmos, as portas do inferno, elas não podem prevalecer contra a palavra do Senhor Jesus Cristo, aleluia, porque Ele é vitorioso. Todo o poder é me dado nos céus e na terra. Não duvide do teu Deus. Não duvide do teu Deus, porque Ele é grande, Ele é soberano. Um outro ponto que eu gostaria de refletir com os irmãos é sobre nós entendermos que a Santa Ceia é um momento de fortalecer quem está na caminhada. É fortalecer quem está na caminhada. Muitas pessoas, elas vão se entregando, e eu quero te convidar nesta noite, não literalmente agora, mas eu quero convidar você nesta noite a se colocar de pé, a se apresentar na presença do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas, elas vão ficando pelo meio do caminho. Muitas pessoas, elas vão desistindo, elas vão abandonando o barco, porque acreditam que é tudo muito pesado, é tudo muito difícil. Que na realidade, a palavra do Senhor, ela nos disse que não seria fácil, não seria simples. Não seria, irmãos, da forma como a gente acha que nós pensamos, que servir a Deus é estar em um mar de sombra e água fresca. Nós acreditamos que estar na presença do Senhor é nós sermos simplesmente, estarmos aí como se fosse no bem bom, estarmos só simplesmente no melhor, estarmos aí naquelas férias espirituais. Não é isso. Estarmos na presença do Senhor é renúncia, todos os dias, todos os dias. Estar na presença do Senhor é reconhecer a nossa condição de pecador todos os dias. É por isso que a misericórdia do Senhor, entendida como a causa de nós não sermos consumidos, essa misericórdia, ela se renova todos os dias, porque todos os dias, se ela deixar, me permitam falar assim, se ela deixar de renovar, eu serei consumido. Mas como ela se renova, ela me alcança, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele morreu na cruz do Calvário, e quem está na caminhada, é o terceiro ponto, Ele fortalece as nossas vidas. Deixa Deus te fortalecer nesta noite. Deixa Deus fortalecer o teu coração nesta noite. Está difícil, não estou conseguindo caminhar, eu não tenho mais prazer, eu não tenho mais vontade de vir para a igreja. Irmãos, as pessoas perderam a vontade de estar em comunhão, perdem a vontade de estar na igreja, perdem a vontade de estar com os irmãos, e vão perdendo a vontade, e vão se desanimando. Mas nesta noite o Senhor está dizendo, se você está na caminhada, o Senhor vai te fortalecer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele quer fortalecer a tua vida. Não sou eu que estou te mandando, não te mandei eu, esforça-te. Esforça-te, tem bom ânimo, eu estou contigo, você não está sozinho. O Senhor fortalece a gente na caminhada. Só que existem muitas pessoas que estão sucumbindo. E aquilo que, tem tempo que eu não cito o Salmo do PW, então vamos citar aqui. A palavra de Deus fala que uns confiam em cavalos, confiam em carros, confiam nas suas próprias forças. 2026 confiam na política. 2026 vão confiar aí nas promessas, e as pessoas confiam em tudo isso. Nós tão somente aquietamos o nosso coração e fazemos menção do nome do Senhor Jesus Cristo. Por que tem pessoas que se voluntariam para uma obra? É pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Por que tem pessoas que no seu coração falam assim, eu vou ajudar?
é porque é o nome do Senhor Jesus Cristo que é glorificado. Nós fazemos menção do nome do Senhor Jesus Cristo. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé, porque nessa caminhada quem fortalece é o nosso Deus. Não vá aonde Deus não está. A palavra de Deus fala, quando a gente fala da perspectiva do primeiro amor, lembra de onde você caiu? E quando cair, eu não quero dizer simplesmente eu cair em pecado, mas o momento em que você desistiu, o momento em que você simplesmente sucumbiu. Lembra desse momento? Pensa naquele momento, volta a praticar as primeiras obras, porque o Senhor vai te fortalecer, o Senhor vai trazer um novo ânimo na tua vida, o Senhor vai trazer um novo vigor no teu coração, e você pode ter certeza que você vai galgar, aleluia, degraus que você talvez nunca chegou na tua vida. O Senhor vai fazer você andar em lugares altos, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. E para o último momento, aponta para uma esperança futura. As pessoas não têm mais esperança. Se a gente for falar de esperança, seja política, seja uma esperança econômica, seja até mesmo uma esperança espiritual. Quando a gente olha e a gente fica pensando, pastor Jarbas, por que uma pessoa ensina isso, o outro ensina isso, o outro ensina isso, o outro ensina isso, é isso, é isso, é isso. É tanto ensinamento, é tanta informação, é tanta coisa. E a gente pensando assim, meu Deus do céu, para onde é que eu vou, para onde é que a gente vai? E as pessoas não sabem mais no que acreditar, não sabem mais no que confiar. Às vezes colocam em dúvida a própria palavra do Senhor Jesus Cristo, porque hoje o inferno está fácil. As pessoas estão tratando o inferno com facilidade. Mas esquece de Apocalipse capítulo de número 20, aonde diz que ali, a palavra do Senhor vai dizer que ali naquele lago de fogo, rapaz, é o verme comendo todo, o fogo não se apaga e as pessoas estarão lá eternamente. As pessoas estão colocando de uma forma fácil, chegam na internet, como tem aí, pessoas falando aí, ó, deixa eu falar uma coisa pra você, quando eu chegar lá no céu, eu vou incomodar Deus, para Deus mandar para o inferno, porque chegar lá vai ser aquela coisinha, um monte de anjinho, e tudo para lá e para cá. Eu não gosto disso, vai ser monótono. É o que as pessoas estão falando, e as pessoas estão ovacionando. Eu quero que você entenda que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais entrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado. Não reduza o nosso Deus a algo como se fosse no intelecto humano. O nosso Deus é grande, Ele é soberano, e Ele está no controle de todas as coisas. Ainda existe esperança. Ainda existe esperança. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Temos esperança. E as pessoas vão resumindo as coisas, vão colocando o nosso Deus como se não fosse nada. Mas nós temos e nós sabemos em quem nós confiamos. E eu termino o meu momento de reflexão nesta noite dizendo o seguinte, irmãos. Eu amo muito louvor, eu não amo louvor, não é porque eu toco um instrumento, nem julgo eu que toco o instrumento. Eu não amo louvor, não é simplesmente pela execução de umas notas musicais. Eu amo louvor porque eu entendo que eu fui criado para louvor e honra e glória do nome do Senhor Jesus. E quando você vai observar todo um período que nós temos, para nós que acreditamos que somos pré-tribulacionistas, e se você não é, então me perdoe se eu estou te incluindo onde você não está. Mas a palavra de Deus, ela diz que nós, quando nós chegarmos no céu, Oséias Peixoto, nós iremos cantar o cântico dos redimidos. Mas a palavra de Deus também diz, e aí você pega Apocalipse 14, Apocalipse número 15, a palavra de Deus diz a respeito daqueles 144 mil, que eles irão se reunir. Eles irão cantar posicionado naquele mar de vidro. Eles irão louvar a Deus naquele posicionado ali. O cântico de Moisés. E diz a palavra de Deus que é um cântico que somente eles irão louvar e que ninguém mais pode aprender aquele cântico. E ao final da grande tribulação, a palavra de Deus diz que haverá um cântico, que é o cântico dos vencedores, aqueles que passaram pela grande tribulação,
não receberam a marca da besta, não se curvaram perante o anticristo, morreram pelo amor do evangelho. E eu acho lindo porque ela fala de 3 louvores diferentes, de grupos diferentes, mas todos estarão louvando a Deus. Então eu quero que você entenda, existe esperança. Nunca deixe de louvar e engrandecer ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe os irmãos.